Boa tarde, bem-vindos à live dessa sexta-feira do Papo Glaucoma. Tema de hoje, conjuntivite, e vocês já estão vendo aqui que eu estou o exemplo vivo da conjuntivite aqui hoje, que esse olhinho aqui não tá bom não, hein, gente? Aliás, foi a minha conjuntivite que me deu a ideia de fazer essa live sobre conjuntivite, que é um tema que é muito comum e que a gente não tinha conversado ainda. Oi, Márcia, tô bem, tô recuperando já. Boa tarde, Elaine. Bom, pessoal que está chegando, meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro e estou aqui para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. E hoje eu sou aqui o exemplo da conjuntivite. Pessoal, eu vou falar então um pouquinho sobre conjuntivite para vocês. E vamos conversar sobre tipos de conjuntivite, sintomas, tipos de tratamento, tudo isso. Vou começar falando aqui sobre os sintomas e até me usando de exemplo aqui, que os sintomas já estão visíveis, né? Os sintomas, eles são comuns a todos os tipos de conjuntivite. Então, todas as conjuntivites vão dar esse edema da pálpebra, vocês estão vendo que o olho tá caidinho, é porque a pálpebra tá inchada, principalmente a de cima, mas a de baixo aqui também tá um pouquinho inchada. O olho vermelho aqui nesse cantinho aqui, vocês vão ver que tá bem vermelhinho. Agora tá melhor, eu já tô num processo de resolução do quadro já. Outro sintoma comum são o desconforto, ardência, dor no olho, a sensação de o olho grudando, remelando, lacrimejando. A secreção das conjuntivites também é muito comum ter secreção, então fica o olho remelando, acordando com o olho todo grudado. E um outro sintoma que pode aparecer nos quadros infecciosos é um gângliozinho. Sabe aqueles gânglios no pescoço de quando a gente está gripado? O da conjuntivite até pode ser no pescoço, mas o mais comum é ele ser aqui na frente da orelha, um gângliozinho dolorido aqui. Então, os sintomas da conjuntivite, o Schmidt te lembrou de outra, a sensação de areia no olho também é um sintoma típico de conjuntivite. Agora, todos esses sintomas que eu falei, eles são os mesmos para todos os tipos de conjuntivite. E a gente tem basicamente 3 tipos diferentes. A mais comum, disparada, mais conhecida, é a conjuntivite viral. A gente tem também conjuntivites bacterianas e conjuntivites alérgicas. Então, vamos entender um pouquinho a diferença entre cada uma delas. A conjuntivite viral é aquela que todo ano a gente tem alguns surtos. Inclusive, aqui no Rio está tendo um surto grande agora que eu ganhei de presente essa conjuntivite. E todo ano, geralmente, quando vai chegando o verão, a gente tem um surto de conjuntivite. Mas tem uma pequena quantidade de casos ao longo do ano todo. É que nem gripe. Ao longo do ano todo, a gente tem pessoas pegando gripe. E aí tem épocas em que dá um surto. Por quê? Porque o vírus, ele é muito contagioso. Inclusive, eu tô esses dias sem sair de casa, tive que desmarcar minha agenda de pacientes correndo de última hora, porque conjuntivite viral é extremamente contagiosa, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado de higiene para não pegar. Como que a gente evita esse contágio? O principal é não colocar a mão nos olhos e estar sempre com as mãos limpas, porque a gente não pega a conjuntivite só de estar no mesmo ambiente que a outra pessoa. A gente precisa ter vírus nas nossas mãos e aí coçar o olho para aquele vírus chegar no olho. Então, eu sempre falei com os meus pacientes que em mais de 10 anos de oftalmologia eu nunca tinha pego nenhuma conjuntivite porque eu não coloco a mão no olho. Mas agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Em algum momento eu botei a mão no olho e aí peguei essa conjuntivite. Então não tem problema estar no mesmo ambiente. O problema é que a pessoa está com conjuntivite, ela está cheia de vírus na mão. Tudo que ela bota a mão, ela deixa vírus. Aí às vezes você nem
encontrou com aquela pessoa. Por exemplo, um botão de elevador, a pessoa foi lá, apertou, deixou o vírus ali. Aí depois você vai lá, aperta e coça o olho. É assim que a gente pega a conjuntivite. Então é colocando a mão contaminada no olho que a gente pega, tá? Então os cuidados para não pegar é lavar a mão o tempo todo, álcool gel e nunca colocar a mão nos olhos. Agora, a bacteriana, ela é um pouco diferente do que a viral. Ela é diferente um pouquinho, os sintomas são os mesmos, mas a intensidade desses sintomas é diferente. Então, na conjuntivite bacteriana, geralmente a gente tem sintomas mais intensos, uma quantidade maior de secreção, uma secreção mais com aspecto de pus, tá? E a bacteriana, ela não é tão contagiosa que nem a viral. É muito mais fácil a gente pegar e transmitir vírus do que a gente transmitir bactéria. Então, nos casos bacterianos, a transmissão é menor. A gente não tem surtos de conjuntivite bacteriana como a gente tem surtos da conjuntivite viral. Tá? E a terceira que eu falei é a conjuntivite alérgica. Essa é muito comum naquelas pessoas que estão sempre com a rinite atacada, com a garganta arranhando. É muito comum quando a pessoa está num ambiente de poeira. Vem aquela crise da rinite, aí vem um quadro ocular também. Os sintomas são os mesmos, então a gente só consegue diferenciar se é uma conjuntivite viral, bacteriana ou alérgica no microscópio. Então a gente precisa ir num oftalmologista e examinar no microscópio para diferenciar. E a gente diferencia através da alteração das pálpebras, principalmente. Então, quando a pessoa está com uma conjuntivite, o lado de dentro aqui da pálpebra, ele fica cheio de bolinha, como se fossem uns carocinhos. Mas isso é um pouco diferente, dependendo se esse quadro é viral, bacteriano ou alérgico. Então é assim que a gente diferencia. Uma dica boa para diferenciar é que os quadros alérgicos, geralmente, eles acometem os dois olhos. Então a pessoa fica com os dois olhinhos ao mesmo tempo inchados, vermelhos, lacrimejando. Já nos quadros infecciosos, ou só vai acometer um olho, como é o meu caso aqui, ou então começa com um olho e aí 1 ou 2 dias depois aquela infecção passou para o outro olho também. Então a cronologia é um pouquinho diferente nos quadros alérgicos, mas a única maneira verdadeira de diferenciar é fazendo o exame no microscópio. E como é que a gente trata essas conjuntivites então? A conjuntivite viral, como a minha, ela é um quadro semelhante a uma gripe. A única diferença é que o vírus, em vez de estar na garganta, ele está no olho. Então, esse quadro viral, ele vai se resolver sozinho. Da mesma forma que uma gripe melhora sozinha, a minha conjuntivite também vai melhorar sozinha, em média, algo em torno de 4, 5 dias, mais ou menos. Nos quadros virais, o que a gente faz de tratamento é para dar alívio, para diminuir os sintomas, o desconforto. Então a gente usa um colírio lubrificante, a gente usa um colírio anti-inflamatório também. Se tiver um quadro gripal junto, porque é muito comum às vezes o vírus estar nos dois lugares, na garganta e no olho. Aí a gente pode usar um anti-inflamatório em comprimido também para aliviar esse quadro da gripe, tá? Nos casos bacterianos, a gente usa também isso para dar um conforto, mas aí é essencial a gente usar também um antibiótico junto. Então, um quadro de conjuntivite bacteriana, a gente vai precisar um antibiótico. Se ela for viral, normalmente não precisa de antibiótico, a não ser que essa conjuntivite tenha ferido a córnea. Então, a conjuntivite viral, ela pode dar uma ferida na córnea chamada ceratite. E a ceratite, ela é uma ferida aberta que é uma porta de entrada para uma bactéria. Então, tem alguns casos de conjuntivite que, mesmo sendo viral, a gente usa antibiótico para impedir que uma bactéria se aproveite para piorar aquela situação.
E nos quadros alérgicos, aí o tratamento vai ser mais diferente, porque aí o que a gente vai usar vão ser colírios antialérgicos. O lubrificante, ele é importante em todos para alívio de sintoma. Às vezes a gente pode usar até de hora em hora, mas a gente faz um tratamento específico da causa, no caso das bacterianas com antibiótico e no caso das alérgicas com antialérgico. E na viral não tem muito jeito, não tem nenhum tratamento que mate o vírus. Então quem vai matar o vírus é o nosso corpo. O que a gente precisa é ter conforto desses sintomas enquanto o corpo vai fazendo seu trabalho de matar esse vírus, certo? Pessoal, quem chegou agora e perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai estar gravada lá no YouTube para vocês assistirem. Todas as lives anteriores já estão lá no YouTube para vocês poderem ver. E agora eu vou começar a responder as perguntas de vocês sobre conjuntivite. Quem tiver dúvida sobre outros temas, guarda para amanhã que vai ter caixinha de perguntas nos stories para a gente conversar sobre outros assuntos. Eu vou começar respondendo aqui a pergunta da Valdirene. A Valdirene, ela me contou que fez uma cirurgia há 3 meses e pegou uma conjuntivite no pós-operatório. Então eu vou falar um pouquinho sobre a conjuntivite no pós-operatório. Em geral, as cirurgias do olho, elas demoram em torno de 2 semanas, mais ou menos, para a gente ter uma cicatrização da ferida cirúrgica. Então, se já tem mais de 2 semanas da cirurgia, essa conjuntivite, ela vai acabar sendo uma conjuntivite como qualquer outra, mesmo que não tivesse feito uma cirurgia. É claro que o incômodo vai ser maior, né? Porque um olho que acabou de ser operado e aí está infeccionado vai incomodar bastante. Mas a partir de 2 semanas de pós-operatório, em geral, a ferida da cirurgia já está bem fechadinha e a gente não tem muita preocupação de esse quadro ser mais grave. Agora, se tem menos de 2 semanas de operado, isso é preocupante, sim. Principalmente se for uma conjuntivite bacteriana, porque se tem uma bactéria na superfície do olho e uma ferida de cirurgia aberta, essa bactéria ela pode entrar para dentro do olho e isso é um caso gravíssimo que pode levar à cegueira, tá? Agora, em geral, nesse período das primeiras 2 semanas da cirurgia, normalmente é o período em que a gente ainda está usando o antibiótico preventivo do pós-operatório. Então é muito raro, muito difícil de pegar uma infecção, porque a gente já está usando um antibiótico preventivo, tá? Mas se acontecer, é um caso grave e aí precisa ir com urgência na sua oftalmologista para já começar o quanto antes o tratamento, de repente aumentar a dose desse antibiótico e intensificar esse tratamento, certo? Próxima pergunta, deixa eu encontrar aqui. Foi a pergunta da Maria das Graças. Aliás, um beijo para Maria das Graças, que está toda semana participando aqui da live. Ela perguntou se tem alguma predisposição à conjuntivite, a pessoas que têm conjuntivite fora de temporada. Então, eu falei que todo ano a gente tem pelo menos um grande surto de conjuntivite, e aí, nesse momento, qualquer pessoa pode pegar. E ao longo do ano também, qualquer pessoa pode pegar. É claro que pessoas que têm uma imunidade mais fraca, elas vão tender a ter mais tendência de pegar, e também os alérgicos sofrem muito, porque como eles têm muitas vezes conjuntivites alérgicas, eles estão sempre botando a mão no olho, coçando, e aí acaba que numa dessas infecciona. É até relativamente comum isso. O paciente chega no consultório com um quadro que é só alérgico, aí passa uma semana e ele volta com um quadro infeccioso, porque ficou coçando e aí acabou infectando o olho. Então as pessoas alérgicas têm um pouquinho mais de tendência a ter, e quem tem a imunidade mais fraquinha tem uma facilidade de pegar qualquer infecção. É o caso das crianças, por exemplo. Criança tem muito mais conjuntivite e muito mais gripe do que adulto, porque eles ainda estão formando os anticorpos que a gente já tem em maior quantidade. Próxima pergunta
Eu separei mais uma aqui que a Silmara me mandou uma pergunta muito boa. Ela perguntou sobre os infiltrados causados pela conjuntivite, se tem risco de cegueira e se tem outro tratamento que não seja corticoide. Excelente pergunta, eu vou explicar um pouquinho melhor isso, que é uma coisa que eu não falei, tá? Dentro das conjuntivites virais, existem vários tipos de vírus diferentes. Então, vírus não é tudo a mesma coisa. Tem vários tipos de vírus diferentes. Alguns vão causar conjuntivites mais leves e outros vão causar conjuntivites mais graves. Um dos vírus que causa conjuntivites mais graves é um vírus chamado adenovírus. Ele costuma dar um quadro muito intenso de gripe junto com conjuntivite. Essa conjuntivite do adenovírus, ela tem algumas características diferentes. Primeiro, é uma conjuntivite que forma umas placas de secreção na pálpebra pelo lado de dentro, assim, ficam umas placas de secreção grudadas. E aí a gente tem que limpar no consultório com a ajuda do microscópio essa secreção. Se a gente não limpar, essa conjuntivite ela não melhora. Um outro ponto diferente do adenovírus é que ele é um vírus que muito frequentemente acomete a córnea. Então, eu cheguei a falar que tem alguns vírus que podem dar na córnea. Um vírus que é típico de ir para a córnea e de causar ferida na córnea é o adenovírus. E ele dá uma alteração que a gente chama de infiltrado, que é como se fosse uma cicatriz na superfície da córnea. Dependendo da localização dessa cicatriz, se ela fica bem no meio da área da visão, ela atrapalha para enxergar. E essa cicatriz, ela tem um tratamento muito demorado, ela não é uma coisa que some de uma hora para outra. O tratamento desses infiltrados é com corticoide na forma de colírio e geralmente é um tratamento longo, em torno de 1 mês, usando doses relativamente altas de corticoide para a gente resolver esses infiltrados. Então, o tratamento, quando tem esse infiltrado da conjuntivite, é dose alta de corticoide bastante tempo, não tem muita escapatória disso. Se a gente faz esse corticoide bastante tempo, dose alta, e nem assim melhora, tem a possibilidade de fazer uma raspagem na córnea para tirar essas cicatrizes. Então, mesmo se a conjuntivite chegar a atrapalhar para enxergar, é uma coisa que não é definitiva, tá? A perda de visão pela conjuntivite, ela tem tratamento. Ou a gente faz o corticoide, ou se for um caso que não está resolvendo, tem a possibilidade, é muito raro precisar, tá, gente? Mas tem a possibilidade de a gente fazer esse raspado da córnea para tirar a cicatriz da conjuntivite. Então, eu vi que teve outra pessoa aqui que eu não vou conseguir encontrar se tem algum risco de cegueira pela conjuntivite. Essas conjuntivites de dia a dia, elas não têm risco de cegueira, tá? São quadros leves que a gente trata e que revertem por completo. Mesmo esse quadro mais intenso do adenovírus, se ele chegar a prejudicar a visão, é um quadro reversível. Agora, tem algumas conjuntivites mais raras, mais diferentonas, que não são essas do dia a dia e que são quadros mais graves. É o quadro, por exemplo, de uma conjuntivite chamada tracoma, que é uma conjuntivite muito rara, geralmente acomete pessoas que vivem em comunidade, em aglomeração de baixa renda, com pouco saneamento básico. Então, no Brasil é muito raro esse tipo de conjuntivite, mas é uma conjuntivite bem mais grave e que pode levar à cegueira. Mas essas conjuntivites que a gente está acostumado do dia a dia não tem risco de cegueira, tá? A Amanda está contando aqui que ela teve há 10 anos a conjuntivite e que até hoje tem essa ceratite, essa lesão da córnea desses infiltrados. Amanda, se tiver no cantinho da córnea e não atrapalhar para enxergar, não tem problema deixar esse infiltrado aí. Mas se te atrapalha para enxergar, procura um especialista em córnea para avaliar se o seu caso tem indicação de fazer essa raspagem para tirar a cicatriz.
A próxima pergunta. A Valdirene perguntou quantos dias para o colírio fazer efeito. Normalmente, logo nos primeiros dias de colírio, nas primeiras gotas até, a gente já tem um alívio parcial dos sintomas. É claro que não vai tirar por completo, mas dá um bom alívio, tá? Normalmente, logo na primeira dose do anti-inflamatório, a gente já tem um bom conforto já, tá? Próxima pergunta. Eu tô caçando aqui que eu vi que teve gente que mandou pergunta no começo da live. Alguém falou aqui sobre conjuntivite relacionada ao Covid. Deixa eu achar quem foi. Luojuara. Não sei se eu falei seu nome certo, desculpa. Algum pós-Covid na visão, tive Covid, fiquei com os olhos muito inchados. O Covid, ele é um vírus e como qualquer outro vírus, ele pode causar conjuntivite, sim. Inclusive é uma manifestação relativamente comum até da infecção por Covid, é ter um quadro de conjuntivite, que é uma conjuntivite benigna e que não costuma gerar nenhum tipo de sequela visual. Próxima perguntinha. Eu não tô encontrando a pergunta. Nossa, eu tô ruim para achar essas perguntas hoje, hein? Achei aqui, tava no balãozinho. O Schmid perguntou se o glaucoma já tá incomodando com conjuntivite ruim, junto vai ficar bem ruim. Foi interessante tocar nesse ponto do comparativo entre o desconforto do glaucoma e o desconforto da conjuntivite. Por quê? Eu falei que todas as conjuntivites, alérgicas, virais, bacterianas, todas elas dão os mesmos sintomas. E outra coisa que dá os mesmos sintomas é o efeito colateral dos colírios de glaucoma. É claro que a intensidade costuma ser um pouco menor e é uma coisa mais crônica, não é um quadro agudo. Mas os colírios de glaucoma, todos eles têm como efeito colateral olho seco, e o olho seco também dá sintomas iguais aos da conjuntivite. Então, olho vermelho, lacrimejando, sensação de areia nos olhos, inchaço, os sintomas de olho seco e da conjuntivite são os mesmos. Então, novamente, a gente só tem como diferenciar se o que você está tendo é só um olho seco, se é uma alergia ao colírio, se é um quadro infeccioso. A gente só tem como diferenciar na consulta para poder ver os olhos no microscópio, certo? Relacionado também ao glaucoma, tem um ponto importante que eu preciso falar. Uma outra pergunta que apareceu logo no comecinho da live que eu estava vendo foi se a conjuntivite pode de alguma maneira piorar o glaucoma. E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso. A conjuntivite por si só, ela não piora em nada, não tem nenhuma relação com o quadro do glaucoma. Mas o tratamento da conjuntivite pode sim piorar o glaucoma. Por quê? Eu falei aqui que o tratamento nos quadros virais, muitas vezes ele é feito com anti-inflamatórios e com colírios lubrificantes. Casos leves, em geral, isso já é suficiente. Mas quadros mais intensos, a gente normalmente usa também um colírio de corticoide. Por quê? O corticoide, ele dá um conforto, ele tem um efeito anti-inflamatório muito melhor do que o próprio anti-inflamatório. Então, o corticoide, ele é a melhor coisa para aliviar o sintoma da conjuntivite. Mas ele é o pior em termos de efeitos colaterais, inclusive aumentar a pressão ocular. Então, se for um quadro leve, vale a pena controlar só com lubrificante anti-inflamatório. Num quadro mais intenso, a gente pode usar um corticoide para dar um alívio. Eu mesma usei 2 dias de corticoide, tô parando hoje, e o corticoide ele alivia muito mais. Mas numa pessoa que tem glaucoma, a gente tem que ter cuidado para não exagerar na dose, não fazer uma dose muito alta de corticoide e para também não usar durante muito tempo. Então, uma conjuntivite normalmente é um quadro que dificilmente
passa de uma semana de duração. E uma dose de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia, que foi a dose que eu usei em mim, normalmente já dá um alívio excelente de sintomas. Então, essa dose de até uma semana usando de 8 em 8 horas, normalmente não é suficiente para causar um aumento significativo da pressão ocular. Agora, como no caso dos infiltrados, que a Silmara perguntou, quem tem a conjuntivite com infiltrado, muitas vezes é um mês de corticoide, às vezes doses de 6 em 6 horas ou mais até. Então, isso pode sim descontrolar e piorar o seu glaucoma, tá? O Guigo perguntou se o colírio anti-inflamatório pode piorar o glaucoma. Não, o anti-inflamatório não tem nenhuma contraindicação para glaucoma, seja na forma de colírio, seja na forma de comprimido. A contraindicação, ela é somente para os corticoides. Então, o corticóide a gente só usa se tiver um quadro muito intenso, ainda mais numa pessoa com glaucoma, é mais um motivo para evitar esse corticoide, mas o anti-inflamatório, ele não tem restrição pelo glaucoma. A gente só não deve abusar do anti-inflamatório, que eu vejo às vezes pacientes há 2 meses usando o anti-inflamatório. Não pode, mas aí o problema não é o glaucoma, o problema é que ele lesiona a córnea se a gente usa muito tempo. Mas no período de uso de uma conjuntivite é tranquilo de usar o anti-inflamatório e ele ajuda bastante. Se tiver um quadro muito intenso, você tem glaucoma, quer evitar de usar o corticoide, o que você pode fazer para fugir dele é usar o anti-inflamatório, tanto em colírio quanto em comprimido também, porque o anti-inflamatório ele não tem esse problema de causar o aumento da pressão intraocular, é só o corticoide que aumenta. Então a gente pode potencializar um pouquinho usando um comprimido, principalmente se você tiver com muita dor e com um quadro respiratório, uma gripe, uma faringite associados. Nesse caso, o comprimido vale muito a pena. Ritinha tá me contando aqui que a irmã dela fez uma cirurgia de TREC, que é uma cirurgia de glaucoma, e pegou uma conjuntivite, já tem 5 dias, pingando o corticóide de 6 em 6 horas e o olho ainda está vermelho e com dor. E aí ela pergunta se é normal assim mesmo, tá melhor do que no começo, mas ainda está vermelho. Vamos falar um pouquinho agora sobre o tempo de duração. A preocupação dela é que já tem 5 dias que a irmã dela tá com conjuntivite, pingando o colírio e mesmo assim ainda não melhorou. O tempo de duração da conjuntivite vai variar muito dependendo de qual é o vírus que você pegou. As bacterianas, elas costumam ser quadros mais curtos. Por quê? Se é uma infecção bacteriana, a gente começa um colírio antibiótico, com coisa de 2 dias mais ou menos, esses sintomas já estão muito melhores. Agora o vírus é complicado, porque é o que eu falei, o colírio, ele não mata o vírus. Quem mata o vírus é você. O colírio, ele só alivia o teu sintoma, enquanto o teu corpo está matando o vírus. Então, o tempo de duração da conjuntivite vai variar muito de quão agressivo é esse vírus e o quão difícil é matar ele, tá? E isso varia muito da nossa imunidade também. Então, se eu entro em contato com um vírus e eu já tenho anticorpo contra aquele vírus, aquela infecção vai melhorar muito rápido, porque logo que o quadro começar, o meu corpo já vai mandar um monte de anticorpo para lá e vai resolver rapidamente aquele quadro. Agora, vamos supor que esse é um vírus que meu corpo nunca entrou em contato. Eu nunca tive uma gripe por aquele vírus, nunca peguei uma conjuntivite antes, então é o primeiro contato do meu corpo contra aquele vírus. Demora para a gente produzir anticorpo, isso não é um processo automático, a gente demora às vezes 1 semana para produzir anticorpo. Então o tempo de duração da conjuntivite varia muito de qual é o tipo do vírus e se você já tem anticorpo contra aquele vírus ou não, então isso é muito variável.
Pode ser um quadro de 3, 4 dias, como pode ser um quadro de 2 semanas, principalmente se for o adenovírus, que é aquele que eu falei que é o vírus mais brabo da conjuntivite. Às vezes pode durar 2 semanas o quadro infeccioso. E isso é muito complicado, porque eu falei para vocês que as conjuntivites virais, elas são extremamente contagiosas. E aí, se você tá com uma infecção de 2 semanas, são 2 semanas que você tem que ficar lá quietinho em casa, sem ir trabalhar, sem ir para academia, porque senão você vai espalhar a conjuntivite para todo mundo. Aquilo vai virar um surto de conjuntivite, aí vai ficar todo mundo igual a mim, assim, com esse olhinho caidinho assim. Então, pode variar muito o tempo de duração da conjuntivite, tá, pessoal? A Ritinha tá perguntando como descobrir qual o tipo que pegou. Pelo exame no microscópio, a gente consegue identificar se ela é viral, bacteriana ou alérgica. Mas a gente não consegue diferenciar exatamente qual é o vírus que é. Mas também não teria nem muito sentido fazer isso, porque o tratamento é o mesmo para todos os tipos de vírus. É aquela velha história da virose, que você vai na emergência, o médico fala que tá com uma virose e você fica, tá, mas virose? Que virose? Não faz diferença, porque o tratamento é o mesmo para todos os vírus. Então, a gente só precisa diferenciar se a conjuntivite é viral, bacteriana ou alérgica. E dentre as virais que são disparado as mais comuns, a gente trata todos os vírus do mesmo jeito. O adenovírus a gente acaba diferenciando pelo aspecto do exame mesmo, porque ele dá um quadro muito mais intenso. Mas todos os outros vírus caem no saco da virose, que fica tudo igual, os mesmos sintomas e os mesmos tratamentos, e a gente acaba não diferenciando eles. Bom, pessoal, vou encerrar a live por aqui, espero que vocês tenham aproveitado, que tenha ajudado vocês com essas informações sobre conjuntivite. Quem perdeu o começo da live, amanhã às 10 horas da manhã vai estar no YouTube para vocês assistirem. Quem quiser acompanhar as outras lives sobre glaucoma, sobre catarata, estão todas lá no YouTube do Papo Glaucoma. Um ótimo final de semana para todos vocês. Muito obrigada pela participação e até semana que vem. Beijo!